Hoje eu acho que existe mais facilidade de comunicação, mais fontes de informação, de pesquisa e tal, mas era mais divertido, viu? Porque a amizade era muito grande, claro, imagino que hoje também seja, mas eu peguei ainda boa parte do jornalismo romântico, né? Então, fazia parte da nossa história, não só a redação, como os bares também que tinham aqui perto. Às vezes ia discutir pauta no boteco e tal, essas coisas que hoje soa meio absurdo e tal, né? Uma coisa muito estranha, mas naquele tempo era meio, não era anormal, né? Era até bacana, fazia parte do trabalho do jornalista a discussão fora de hora. Tinha esse aspecto, né? Se viajava muito também, coberturas, e não tinha internet, né? Primeiro que assim, você tinha que partir das informações que tinha no próprio arquivo do jornal, de coisas anteriores. Você ia lá, pegava aqueles grandes livros, tem os livrões, né, que são os arquivos. Tinha os arquivos também em envelopes, por assuntos e tal, esse tipo de coisa, né? Você partia dali. Partia também das informações das pessoas mais antigas da redação, que isso, às vezes era uma grande fonte de informação, né? Os jornalistas mais antigos. E a partir daí você apurava, era telefone e depois em loco. Não tinha jeito de você conseguir uma informação prontinha, redondinha. Você tinha que ir atrás mesmo, buscar, cruzar fontes e às vezes era difícil, porque está acontecendo alguma coisa. Teve um assalto, por exemplo, em Goiôerê. Antes da gente ir para lá, a gente precisava de alguma informação, né? Era um grande assalto ao banco, demorou vários dias, Banco do Brasil. Foi notícia internacional, tinha refém, enfim. Uma longa história, que muita gente até sabe dessa história. E eu precisava ter certeza da informação. Só que você ligava na polícia, a polícia não dava informação, nem sei porquê, porque estava acontecendo ainda, né? E daí nós ligamos num vizinho, 11 ou meia-noite, ligamos num vizinho do banco. Ele falou, tá maior rolo aqui, polícia. Daí a gente, vamos para lá, manda a equipe que é sério, né? Então, tinha muito isso, você dava um jeito, acordava a pessoa, acordava o vizinho, ligava para a farmácia, para o açougueiro, alguém ia dar um jeito de confirmar uma informação para você poder depois ir no local, apurar e tal. Tinha esse aspecto mais romântico, mais claro, né? Hoje você tem muito mais facilidade para apurar as coisas, as fontes também estão mais treinadas, né? Assim, então acho que o jornalismo mudou nesses aspectos, mas o essencial continua, né? Que é o nosso trabalho, o trabalho de vocês, estão até hoje na redação da Folha e vão continuar. Com certeza é esse de chegar à essência da notícia, o mais próximo da verdade possível, né? Esse é o trabalho do jornalista, e traduzir aquilo para uma linguagem que a maioria das pessoas compreendam, né? E se puder botar a pessoa no local do fato, né? Passar um clima e tal. Era essa a nossa missão e continua sendo, mesmo com todos os meios novos que existem hoje. Foi criada uma editoria especial na Folha em certa época, né? E tinha vários jornalistas experientes, 5, 6 jornalistas, e a ideia era realmente reativar a reportagem, que era um momento que os grandes jornais estavam meio deixando um pouco a reportagem de lado, estava muito na moda a notícia, estava começando aquela história do US Today, que eram notícias mais curtas e tal, blocos. E a Folha resolveu apostar na contramão, fazendo 1, 2 páginas por dia com reportagem, diariamente. Era sempre uma reportagem, né? E eu fiz parte dessa equipe, foi muito bacana, que foi um período que a Folha ganhou prêmios foi um período que o jornal também conseguiu resgatar aquele poder que ele tinha, né, de influenciar. A Folha já derrubou um governador nos velhos tempos, lá, o Haroldo Leão Pérez, e a gente derrubou um secretário de Cultura com as matérias, secretário de Saúde com as matérias sobre sangue, uma série. E era uma época de AIDS e tal, enfim, foi muito importante. A Folha sempre teve assim, umas campanhas
importantes, sempre teve ótima participação na fiscalização dos poderes e também em trazer coisas boas para Londrina, para a região, né? Iapar, UEL, foram campanhas desenvolvidas pela Folha, o resgate da cafeicultura de qualidade depois da grande geada de 1975, a economia do estado teve uma queda e a Folha fez uma campanha estadual muito importante. A Folha influenciava o sul de São Paulo, boa parte do Mato Grosso e o Paraná praticamente todo. Era o jornal que estava de manhãzinha lá na mesa do governador, estava na Assembleia. A Folha fazia umas coisas que era muito bacana. Bom, até hoje tem coisas muito legais que às vezes surpreendem, né? Está sempre tentando estar na vanguarda, assim. E era isso que acontecia. Assim. A gente tinha uma certa mania de vanguarda, né? Então, você ia para... Eu mesmo comecei como repórter esportivo e tal. E cobri o Londrina Esporte Clube muito tempo e tal. E eu viajava, a gente acompanhava o time praticamente para o país todo, né? E pegamos boas fases. O Londrina foi campeão estadual, campeão da Taça de Prata, foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série A, quase foi para a final, não foi por pouco. Enfim, foi um momento de euforia da cidade com o Tubarão. Até quando surgiu o nome Tubarão, o apelido Tubarão. E eu ia para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, e as pessoas falavam, poxa, lá tem um grande jornal, Londrina. Você ia para Minas, para Bahia, Minas Gerais, e todo mundo conhecia a Folha. O cara vinha aqui visitar a redação, porque era realmente, a Folha tinha um grande nome em função disso, em função de coberturas culturais, em função de campanhas, em função desses cadernos especiais, de reportagem, né? Tinha uma tradição de reportagem. Então, acho que é bacana. A Folha sempre foi uma escola de grande jornalismo. E peguei um período muito bom da Folha, que foi os anos 80 da Folha 2 também, que teve uma revolução no caderno. E ele também ganhou vários prêmios, né, com reportagens culturais e outros tipos de reportagens que naquela época a gente chamava de reportagens ou textos de ideias, né? Você não só cobria o fato, você tinha uma discussão de ideias. A gente até depois fez um caderno dominical também aqui, que era justamente isso, era um jornalismo de ideias, discutir ideias. Alguns assuntos que eu vejo hoje aí que estão na moda, tipo preconceito, intolerância e tal, aquilo, se for no arquivo da Folha, você vai achar lá discussões sobre esses assuntos todos, racismo, enfim, qualquer assunto que hoje pareça muito moderno, muito atual, coisa de uma esquerda momentânea, não é. Não é direitos humanos, direitos fundamentais, e isso já era defendido, sempre foi, independente de ideologia, né? A ideologia é a ideologia da humanidade, do humano, né? Mas enfim, eu falo demais, né? Aí do esporte eu acabei participando para a cultura, fui editor de cultura, aí editei uns tempos a página 2, fiz a primeira página e tal, virei editor adjunto, que uma época a gente tinha setores, né? O meu setor eram 4, 5 setores, que era cultura, esporte, carro, e tinha vários. E outros 2 companheiros que eram o Pedro Alho, o João Arruda, eles tinham também outros setores, nós funcionávamos assim como editores adjuntos à direção, isso já na época do Nelson Merlin. E, enfim, eu posso dizer que eu passei por praticamente todos os setores, viu? Quase todos os setores da Folha aí, eu tive a oportunidade de fazer alguma reportagem, né? E esse gosto, né, pela época da editoria especial, que era chamada, né? Mas poderia-se dizer que era uma editoria de jornalismo mesmo, porque ali estava a essência do que é o jornalismo. É você, principalmente, ir ao local, colher informações, né? Esse pessoal que é da escola, que era chamado New Journalism, hoje é chamado aí de jornalismo literário, né? Era mais ou menos essa linha, era trabalhar com texto, né? Uma certa liberdade para escrever, uma liberdade de estilo, né? E isso me dava muito prazer, porque eu sentia que era a minha praia. Isso. Eu cobri alguns casos bacanas, interessantes.
eu mencionei esse assalto de Goiôerê, as pessoas falam, mas um assalto a banco tem toda hora. Teve aqui o assalto do Banestado também, que foi grande, né? Vocês devem até ter na história aí, a Folha participou, mas é que esse de Goiôerê teve vários lances atípicos, sabe? Entrou uma freira na história que não era freira, entrou um padre, enfim, os ladrões, os assaltantes chegaram a fugir do banco, descobriram que o carro estava com pouca gasolina, que era uma armação ali da polícia, voltaram para o banco os reféns. E a hora que eles estavam voltando para o banco, eu estou no orelhão na frente do banco, ligando para o jornal. Aí escuto aquele carro dar um cavalo de pau assim, falei, espera. Botei o telefone, a hora que eu olho, sai um cara, bota o revólver na minha cara, assim. E opa, imprensa, ele sobe daqui, moleque. Mas aqui na redação da Folha, assim, teve cenas muito pitorescas, assim, lembrar em cima da hora assim, é meio complicado, mas eu me lembro, por exemplo, de duas coisas bacanas que aconteceram aqui na redação. Estou olhando a redação aqui agora, estou vendo os lugares. O Sérgio Reis, por exemplo, cantor, já era famoso, tudo. Um dia ele veio dar uma entrevista para o Edilson Leal. E daí ele resolveu fazer um mini show ali. Sentou, puxou uma cadeira, pegou o violão, a redação toda se reuniu em volta e ele começou a tocar. Daí ele contava a história de uma música, contava a história de outra e tal. E a certa altura eu falei para ele, ô Sérgio, você conhece o Almir Sater? É lá do Mato Grosso também e tal. Ele falou assim, não, rapaz, não conheço. Eu falei, houve uma música que chama Trem do Pantanal. Tal. Ele tinha acabado de lançar o primeiro disco, Almir. Aí o Sérgio conheceu, gravou, o Sérgio gravou, me mandou o disco. Enfim, nasceu a parceria que depois ficou conhecida em várias novelas, eles trabalharam junto, então nasceu aqui dentro da Folha, daí ele não conhecia o Almir Sater. Hoje falar para as pessoas que existiam gravadores desse tamanho, né, que tinha máquina, a gente trabalhava com aquelas Olivetti, nossas eram Olivetti, que eram bem rígidas, bem duras, um material duro, e é para aguentar, porque tinha alguns que martelavam mesmo, assim, né, a máquina, se você ouvia o barulho, é hora de fechamento de jornal, então era quase ensurdecedor. Então essas coisas de ambiente também foram mudando, né, e foi... por exemplo, tinha o Telex, né? Você fala que é Telex, né? Que fala, mas que diabo é isso? Antes tinha os teletipos, né? Que eu até, um dia cheguei aqui, tinha uma máquina da UPI, assim, grande lá embaixo, falei, seu João Milanês, falei, por que o senhor não junta essas máquinas aí e tal, faz um museuzinho ali na frente da Folha? Ele falou, velharia, o negócio é para frente, tá chegando os computadores, tá... Ele, claro, né? Para ele, ele era uma pessoa que fez parte daquilo, aquilo é que nem a gente, você chega na tua casa, tem umas coisas que você praticamente fala, isso não fazia parte da história. Eram todos pioneiros, né? Esse espírito ainda era o espírito do pioneirismo, de enxergar muito mais para o que nós vamos fazer, o que já fez não interessava muito.